Querida Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no templo e presente em todos os lugares, nos acompanhando pela internet, permita que eu vos leia o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme anotado por Marcos, capítulo 8, vos lerei dos versículos 31 ao 38. O Evangelho do Senhor, segundo Marcos, capítulo 8, vos lerei dos versículos 31 ao 38. E assim escreveu o servo do Senhor a respeito de Jesus. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que Deus nos abençoe. O título da minha meditação é: quem está na liderança? Quem está na liderança? Liderar é uma coisa meio complexa, porque exige do líder uma dedicação praticamente exclusiva. O líder, resumidamente, ele precisa levar as pessoas a realizar e se envolver, se dedicar por um motivo maior. Seja este motivo maior o que for, ele deve levar o grupo a se dedicar a esta missão maior. Entretanto, os líderes podem falhar, e normalmente falham, ainda na missão de conduzir o grupo todo a um alvo maior, a uma missão maior, um objetivo maior. Eles podem, por suas limitações, caírem durante o percurso, mas rapidamente são substituídos. E um outro líder é colocado para tentar, então, fazer com que o grupo chegue ao final do que havia sido projetado para aquilo. Isso acontece muito, por exemplo, nos clubes de futebol, não é assim? Se contrata um líder para que esse líder leve aquele time de futebol a um campeonato. Quando isso não começa a acontecer, se troca aquele líder, se coloca outro líder e mantém-se o grupo. Então o líder, o próprio líder, sabe que ele não tem toda a força, todo o poder, ele sabe que é limitado, ainda que ele entregue todo o seu esforço e dedicação naquela limitação. As empresas então dizem: não olhe muito para o líder, olhe para a missão, não olhe muito para o líder, olhe para o alvo, olhe para o objetivo maior, não necessariamente para o líder. No texto que nós acabamos de ler, acontece exatamente o contrário com Jesus, porque Jesus é um líder absolutamente diferente de qualquer líder humano. Jesus e a missão se confundem e se misturam exatamente na mesma proporção. Jesus é o objetivo final e Jesus é o líder único que não falha. E portanto ele diz: olhem para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele fala do projeto maior. Ninguém chega ao Pai se não for por mim.
Veja a diferença dos líderes humanos que nós geralmente seguimos para o líder Jesus. Jesus não cogita em momento algum falhar no seu propósito. Jesus não cogita absolutamente em momento nenhum falhar na condução das pessoas em sua missão, no seu projeto maior, que é resgatar o ser humano caído e colocá-lo novamente em conexão com o Pai. É isso que o evangelista Marcos faz no seu evangelho. Procura apresentar Jesus como o líder perfeito e mostra para as pessoas, para os seus leitores, e os seus leitores aqui no contexto, era a igreja que estava em Roma, a igreja que estava passando por perseguição, a igreja que estava sendo oprimida e, portanto, começava a ficar confusa. O que Marcos faz, então, é mostrar para as pessoas o perfil real de Jesus Cristo, para que as pessoas não tenham uma falsa impressão, uma falsa construção da liderança de Jesus Cristo. Jesus é o objetivo maior e Ele é o caminho para esse objetivo maior. A igreja que estava numa crescente perseguição começava a questionar a liderança de Jesus. É neste contexto que acontece o texto que nós acabamos de ler aqui. Então, não se surpreendam com o que vocês vão encontrar em Jesus, é o que diria o evangelista Marcos. Quando as pessoas ouvem a voz de Jesus aqui no texto de Marcos, elas podem então entrar numa certa confusão, como de fato os discípulos entraram. Os discípulos tinham uma impressão, uma ideia da liderança de Jesus, que era a esperança, a impressão, o pensamento do líder messiânico esperado por todo o povo judeu. Eles esperavam um líder general, um líder militarizado, um líder que fosse puxar a espada e libertar o povo do domínio dos romanos. E Jesus aparece absolutamente ao contrário. Jesus aparece falando de amor, falando de perdão aos inimigos, falando que o reino dele não é desta terra. Os discípulos começaram então a andar com Jesus, mas num certo momento eles começaram a pensar: Jesus não seria o Messias conquistador? E Jesus havia falado abertamente que essa notícia não era a que ele veio trazer. E aí os discípulos podem começar a ter pensado: se Jesus vai morrer, o que significa liderança para os discípulos? O que significa a liderança de Jesus para as pessoas se Jesus haveria de morrer? Uma outra dúvida: se ele era verdadeiramente o Messias, então para que toda essa conversa sobre ser morto? Que vai ser traído, vai ser torturado, vai ser morto, depois vai ressuscitar? Se ele é verdadeiramente o Messias, que história que é essa que Jesus está falando aqui? Essa fala de Jesus não caiu bem no ouvido das pessoas. Por isso, Pedro vai conversar com Jesus. Pedro, que momentos antes havia reconhecido Jesus como Messias. Então prestem atenção nesse detalhe. Pedro, que momentos antes havia reconhecido Jesus como Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Pedro, que provavelmente tinha a liderança e a voz sobre os discípulos, vai conversar com Jesus, porque a fala de Jesus sobre o seu sofrimento e a sua morte não caiu bem. E aí Pedro vai lá e diz: Jesus, para de falar essas coisas sobre você. Essas coisas não vão acontecer, nós não vamos permitir que essas coisas aconteçam com o Senhor. Pedro faz isso chamando Jesus à parte, e Pedro então se aproxima de Jesus nessa perspectiva, abandonando o padrão divino, abandonando o plano de Deus e avaliando a situação de Jesus na perspectiva humana. Como que você pode entender, humanamente falando, um líder que vai ser derrotado? Como que você pode compreender, na perspectiva humana, um libertador que vai ser preso? Como você pode compreender, na perspectiva humana, alguém que promete libertar você se ele próprio não consegue se libertar? Espera-se que os liderados sejam influenciados pela palavra do líder. Quando Pedro está falando
observando toda a situação na perspectiva humana. Da mesma forma que Pedro veio falar em nome dos discípulos, Jesus se dirige a Pedro, sabendo que falando a Pedro ele ia alcançar as demais pessoas. E Jesus fala de uma forma muito simpática. Jesus diz para Pedro: arreda Satanás, arreda Satanás. E logo depois Jesus explica por que chamou Pedro de Satanás. Você não está pensando nas coisas de Deus, você está pensando nas coisas humanas. Então note que os discípulos, mesmo sem perceber, estão tentando tirar Jesus de cumprir a vontade do Pai. Jesus veio realizar uma missão, e foi para isso que ele entregou a sua própria vida. Jesus estava agindo a partir da vontade de Deus para a vida dele. O projeto de Jesus era salvar as pessoas, ainda que isso custasse a sua própria morte, o seu próprio sofrimento. Pedro, olhando na perspectiva humana, diz: o senhor não pode sofrer, porque o sofrimento não faz parte da vida de pessoas bem-sucedidas. Uma mentalidade bem moderna ainda, né? Bem atual. O sofrimento não faz parte da vida de pessoas bem-sucedidas. Como pode uma pessoa falar que está sendo bem-sucedida e ao mesmo tempo dizer que não está em paz, está sofrendo, está passando por tribulação, por problemas? Então note que os discípulos vão conversar com Jesus, tentando fazer Jesus desistir da cruz, que era o alvo maior de Jesus. Exatamente da mesma forma que o diabo fez no deserto com Jesus. Jesus, se afasta disso. Eu vou te oferecer, Jesus, o sucesso que está aí enculturado no mundo. Dinheiro, poder, conhecimento, fama, sucesso. Eu vou te oferecer essas coisas, Jesus. E Jesus diz para o diabo lá no deserto: arreda Satanás. E diz agora para o Pedro: arreda Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Os discípulos e Pedro, naquele momento, sem perceber, se colocam como adversários de Jesus. E em que momento eles se tornam adversários de Jesus? Quando eles querem conduzir a vida deles a partir da perspectiva humana, e não a partir da perspectiva do líder Jesus. Ou seja, quando nós queremos tocar a nossa vida do nosso jeito, sem submetermos-nos a Jesus, nós nos colocamos frontalmente na condição de adversários de Jesus, consequentemente, satanases, adversários de Jesus. Jesus, então, começa a mostrar para aquelas pessoas que eles deveriam se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que as pessoas negassem a si próprias e seguissem a Jesus. É isso que ele fala: se você quer me seguir, negue-se a você mesmo, tome a sua cruz e venha comigo. Essa frase de Jesus não está solta, não está à toa. Jesus não falou isso por falar sem pensar. Nada que Jesus fez foi de forma inconsequente. Quando Jesus diz: negue-se a si mesmo, ele fala impactando os nossos próprios corações e não somente as pessoas daquela época. Eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui hoje, como eu disse isso pela manhã, porque para estar aqui hoje, neste momento, você se venceu. Você se venceu. Você abriu mão de outros interesses. Vocês poderiam ter escolhido estar em qualquer outro lugar. Vocês poderiam ter sido vencidos pelo cansaço, pelo desânimo, pelos problemas, pela dor nas costas, pela dor nos pés, pelo calor, por qualquer outra coisa, pela pizzaria, pelo show e não sei mais o que. E vocês venceram todas estas vontades presentes em nossos corações para estarem na casa do Senhor louvando o nome de Jesus. Então vocês venceram-se a vocês mesmos para estarem aqui louvando a Deus. Todos os dias,
em todos os momentos, não só aqui no domingo, mas em todos os dias das nossas vidas, nós somos desafiados a nos vencermos e nos submetermos à vontade de Jesus. Quantas vezes a tua fé vacila, porque você começa a olhar a tua vida na perspectiva humana. Você começa a adotar o conceito de que uma pessoa não pode viver problemas, de que a vida é somente de acertos e de sucessos, de que a vida adequada e a vida abençoada é uma vida com dinheiro, é uma vida com estabilidade, é uma vida com saúde. Esse é o conceito humano. Esse é o conceito humano. Quem é que garante, ou quem é que garantiu que não teríamos problemas? Só Satanás, que é mentiroso, que é acusador. Ele diz que você não vai ter problema. Satanás diz que você vai ser sempre uma pessoa bem financeiramente, bem socialmente, bem emocionalmente. Não é isso que Jesus promete. Pelo contrário, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é bom ânimo? Ânimo, do grego ânima. Ânima significa vida. Ou seja, mesmo diante dos problemas, tenha uma boa vida. Não foque nos problemas humanos. Não foque nas dificuldades humanas. Não permita que os problemas do dia a dia encham a tua cabeça. Não permita que as dificuldades e os enfrentamentos dominem o teu coração, os teus dias, as tuas emoções. Quem deve ocupar o teu coração não são os problemas. Quem deve ocupar o teu coração é Jesus, é a palavra de Deus. É Jesus e sua palavra que deve ter primazia e prioridade no meu coração, não o problema. Não as mentiras que Satanás me conta ou conta a você, porque é só isso que ele sabe fazer. Ele só sabe acusar e mentir. Essas são as especialidades dele, acusação e mentira. E quantas vezes ele te acusa, mente para você e você acredita. E você passa a viver os seus dias olhando somente na perspectiva humana. Isso é alguma coisa anormal? Não, não é anormal, é normal. Porque nós somos humanos. Nós somos pessoas limitadas. Nós temos as nossas dificuldades e os nossos medos. Por isso nós precisamos do eterno. Por isso nós precisamos de Jesus, que é um especialista em cada um de nós, para nos falar: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E por que é mais fácil eu ouvir o diabo do que ouvir a Jesus? Porque eu acredito mais nas acusações do inimigo do que nas verdades de Jesus. Porque o meu coração é mau o tempo todo. Então eu preciso me vencer todos os dias. Eu preciso a cada momento destruir esse impostor que tem aqui no meu coração e me submeter às verdades do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca mentiu, Deus não é homem para que minta. Sua palavra não tem variação, sua palavra não tem sombra, sua palavra não faz curva, é eterna. As promessas de Deus são permanentes, perpétuas sobre a tua vida. Então por que não acreditar? Por isso Jesus diz: negue-se a si mesmo, ou seja, negue seu pensamento humano, negue o seu ponto de vista humano, negue o seu acho, negue o seu mais, negue o seu entretanto, negue as condicionais que você diz para você mesmo. E quando Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me, Jesus está se referindo a um costume daquela época. Quando as pessoas que eram condenadas à morte de cruz, elas eram obrigadas a carregar a sua cruz até o local de execução. Nenhum condenado à cruz tinha opção, falar: acho que eu não vou carregar essa cruz não, vai me matar mesmo, então arruma alguém aí para carregar a cruz. Não, vai morrer na cruz e vai carregar a própria cruz, sim. Foi isso que aconteceu com o próprio Jesus. Jesus carregou a cruz dele, não era porque ele era Jesus, era porque todas as pessoas condenadas à morte de cruz tinham que carregar a própria cruz. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: na tua vida, não arqueie, não dobre os joelhos, não desista porque você tem problema. Nós somos pecadores,
Nós teremos a pobreza do nosso lado todos os dias da nossa vida. Os problemas financeiros, os problemas de saúde, jamais serão uma desculpa aceitável por Deus da nossa parte, para dizermos, eu desanimei porque aquela pessoa me entristeceu. Eu desanimei porque faltou dinheiro na minha vida. Eu desanimei porque fiquei doente. E porque em todos estes momentos eu não vi a intervenção imediata do Senhor na minha vida. Então você coloca acima de Deus a tua satisfação, a tua necessidade de satisfação imediata. Jesus, eu quero isso e quero agora, quero no meu tempo. Não, Jesus está dizendo que você deve carregar a sua cruz como bom criminoso, como bom criminosa que você é. Que eu sou pecador, não é Jesus o pecador. Sou eu que estou condenado a ter um prazo de validade, não é Jesus. Eu vou morrer um dia por causa do pecado que os meus antepassados cometeram e do qual eu também sou autor. Eu tenho prazo de validade, não Jesus. Então eu preciso carregar a minha cruz até o dia da minha morte, onde eu serei condenado e serei executado pelo meu prazo de validade. A cruz é característica inerente a cada um de nós, jamais será desculpa, jamais será uma desculpa sequer aceitável para a nossa falta de fé, para a nossa vacilação, para a nossa dúvida. Por isso Jesus diz, negue-se a você mesmo, ou seja, abra mão dos teus interesses pessoais, assuma a tua cruz e venha atrás de mim. Por que vem atrás de mim? Porque só Jesus pode fazer-nos transportar daqui para uma vida eterna. A eternidade é garantida para todos nós. Ou nós estaremos na eternidade na presença de Deus, ou na presença da concorrência. Em algum lugar a gente vai passar a nossa eternidade. Ou na presença de Jesus, abraçando Jesus e dizendo obrigado, Jesus, por ter tido tanta paciência comigo. Ou nós passaremos a eternidade lá na concorrência, absolutamente sem misericórdia nenhuma. Então, é isso que Jesus está dizendo. E aí vem Jesus com os seus temas de primeiro e último, de buscar e desistir. Então Jesus, mais uma vez, repete esse esquema e diz, se você quiser salvar a tua vida, perca ela. Mas se você perder a sua vida, você vai alcançá-la. Jesus está dizendo exatamente isso. Quando eu quero conduzir a minha vida do meu jeito, eu já percebi em vários momentos que simplesmente não dá certo. Simplesmente não dá certo. E sabe por que não dá certo? Porque eu não posso controlar a tua mente. Então eu faço um plano aqui para a minha vida, mas eu esqueço de combinar com as outras pessoas. E as outras pessoas são muitas. Então eu não posso garantir que todas as pessoas trabalhem em meu benefício, para que aquilo que eu planejei dê certo. A minha vida está sempre sujeita a infinitas condicionais. As pessoas não podem ser dominadas. Eu não posso converter vocês. Porque se eu pudesse converter vocês, alguém poderia desconverter. Não são os argumentos humanos. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, é bem possível sim, que tenhamos que abrir mão de conceitos humanos e mentirosos. Se nós entregarmos nossa vida a Jesus, eu terei que sim, assumir que sucesso na vida não é juntar dinheiro. Que sucesso na vida não é ter saúde plena. Porque até as pessoas que Jesus ressuscitou, morreram logo em seguida. Então sucesso não é ter saúde plena, sucesso não é dinheiro, sucesso não é ter uma quantidade gigantesca de seguidores, absolutamente nada disso. Então percebam que às vezes nós nos dedicamos demais para nos tornarmos pessoas destemidas nos negócios. Os unicórnios, os investidores, as pessoas que são empreendedoras. Nós queremos ganhar mais e mais e mais, e nunca tem limite, porque nós queremos encher o nosso coração, o buraco do nosso coração,
que só pode ser preenchido por Deus com outras coisas. Então, nós nos esforçamos para sermos destemidos nos negócios, destemidos na batalha, pessoas sem medo, que enfrentam os problemas, que encaram qualquer situação. Nós queremos ser insuperáveis nos esportes, juntar medalhas, vencer as pessoas, e esse é outro conceito perigoso, porque no reino de Deus não tem perdedores. Então, quando alguém perde e alguém ganha, a gente tem que ficar preocupado se isso é de Deus. E estas mesmas pessoas que buscam ser destemidas nos negócios, vencedoras nas batalhas, superadoras nos esportes, acabam se acovardando diante da ridicularização potencial para seguirem a Jesus. Não querem abrir mão do controle da sua vida para colocar o controle da sua vida a Jesus. É Jesus que está dizendo: se você quiser tocar a tua vida por conta própria, do teu jeito, você vai perdê-la. Mas se você quiser colocar a tua vida definitivamente nas minhas mãos, você vai ganhá-la. E Jesus nos confronta então com esta escolha. Essa escolha que ainda está valendo até hoje. Aqueles que se envergonham de Jesus e de suas palavras, apesar de uma cultura adúltera e pecadora que nos rodeia hoje, desde aquela época, seriam aceitas por Cristo quando Ele retornasse em sua glória. Esta é a promessa, meu irmão. Quem está na liderança da tua vida? Quem é o líder da tua vida? É você mesmo? Você é o líder da tua vida? É você que manda na minha vida? Eu trabalhei como assistente social. Ela era muito simpática e engraçada. E quando ela vinha me pedir alguma coisa para assinar algum documento, ela chegava dizendo assim: ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Quem manda em mim sou eu mesmo. Assina aqui meu documento. Eu dizia para ela: mas se você precisa que eu assine o seu documento, então você não tem esse poder todo. E ela dizia: tenho sim, assina aí porque ninguém manda em mim. É assim que você vive? Você acha que ninguém manda em você? Você é o líder da sua vida? Se você é o líder da sua vida, você já está mandando em você. Mas qual que é o teu critério? O que é que manda na tua vida? É a busca pelo dinheiro? O que manda na tua vida? Essa necessidade tola de aceitação, de querer ser aceito por todo mundo, de querer que todo mundo fale bem de você? Isso é impossível. Isso sequer é verdadeiro. Esse é o maior exercício da falsidade, é acreditar de que todas as pessoas falam bem de você. Como é o exercício da mentira, acreditar que todas as pessoas falam mal de você. Você vive pela opinião dos outros, a opinião dos outros é que lidera a tua vida? Quem é o líder da tua vida? É teu trabalho? Você se mata de trabalhar? O teu trabalho é para te servir ou é você que serve o teu trabalho? Quem é o líder da tua vida? É a busca pela saúde? A busca interminável pela saúde? Se tornando uma pessoa hipocondríaca, tomando remédio sem parar, com medo de adoecer, e depois que adoece, toma então 3 vezes mais de remédio? Essa vaidade, esse medo é que é o líder da tua vida? Reflete agora, pensa um pouco, quem é o líder da tua vida? São os teus relacionamentos? Os teus relacionamentos são líderes da tua vida? Eu não posso me envolver com Jesus porque meu amigo debocha de mim, porque minha amiga debocha de mim, porque meu marido não me apoia, porque minha esposa não me apoia, porque meu pai e minha mãe não me apoiam, porque meus filhos não me apoiam. Então eles são os líderes da tua vida? Tem espaço para Jesus nessa liderança? Ou você acha que ele vai ser mais um títerzinho na sua vida? Não, Jesus não divide liderança. Jesus não divide liderança. Se a tua vida te pertence, não alimente a tola ilusão de que você está sob a proteção de Jesus, porque não está. Você está por conta própria. E eu garanto para você, por conta própria não vai dar bom. E por que não vai dar bom? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe. Então entregar a vida a Jesus, se não fosse um ato de fé, seria no mínimo um ato de inteligência.
permitir e pedir que Jesus cuide e seja o líder da tua vida, se não fosse fé, seria inteligência. Porque você está submetendo a tua vida e colocando como líder na tua vida o Criador de todo o universo. Um ser que é atemporal, um ser que está aqui agora com você e do teu ladinho e está com você daqui a 10 anos, que está com seus bisnetos, que está com seus tataranetos, que estará com a tua descendência quando nem a tua lembrança existirá mais nessa vida. Então quem é o líder da tua vida? Os teus compromissos? Os teus horários? A tua canseira? O teu enfado? A tua beleza? A tua disposição? O teu relógio? Resolve! Quem é o líder da tua vida? Resolve! Mas resolve isso hoje, porque não há nenhuma garantia de que você vai acordar amanhã, nenhuma garantia. Essa é outra mentira que nós vivenciamos. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e portanto, nós temos aqui uma fagulha de eternidade. Isso nos dá a sensação de que nós nunca morreremos. Olha que mentira mais absurda. Ninguém aqui acha que vai morrer amanhã. Quem acha que vai morrer amanhã aqui? Alguém acha? Eu não acho nem quero. Então a gente acha que vai viver a vida eterna. E aqui na igreja nós já tivemos vários exemplos de que isso não é verdade. Como você já teve entre os seus círculos vários exemplos de que isso não é verdade. Pessoas que estavam com você no momento e no outro já não estavam mais. E você acha bonitão, bonitona, que só você vai viver eternamente? Então quem é o líder da tua vida? Quem é que manda em você? O que Jesus quer é ser o líder amoroso da tua vida. Mas Jesus exige de você plena confiança. Aproveite esse momento agora. Aproveite esse momento agora, neste momento. E reconheça quem é o líder absoluto da tua vida. Se não for Jesus, chame-o neste momento, para ele ser o líder absoluto da tua vida, e passe a viver de uma forma que o teu viver glorifique o nome de Jesus. E eu desafio você, se você não passará a partir daqui a ter uma vida absolutamente plena e abundante, porque essa foi promessa também de Jesus, que você tenha essa vida abundante e plena na presença de Jesus, desde que seja Jesus o teu verdadeiro líder. Que Deus nos abençoe pela sábia decisão que você vai tomar neste momento. Amém?